segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Faltam 33 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Ministério da Cidadania inclui 2.200.000 famílias no Auxílio Brasil. E número de famílias beneficiadas no programa ultrapassa 20 milhões. Pagamentos dos novos valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás começam na terça-feira da semana que vem. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Hoje é Dia Nacional da Saúde. E que tal aproveitar a data para adotar uma alimentação mais saudável e a prática de exercícios? O Ministério da Saúde dá uma força com um portal na internet para quem está em busca de mais qualidade de vida. Jéssica Gonçalves. São receitas, matérias, vídeos e podcasts para quem quer começar ou recomeçar a atividade física, comer melhor, ter um peso mais saudável e parar de fumar. E o Enem deste ano é o tema da entrevista ao vivo do dia com o presidente do INEP, Carlos Moreno. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Desde a educação básica até o ensino superior, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, está presente na vida do estudante. Por meio de pesquisas e avaliações periódicas, o Instituto contribui para formular e implementar políticas públicas na área de educação. É a função do INEP, por exemplo, a organização e aplicação do Enem, principal porta de entrada para o ensino superior hoje no país. As provas da edição deste ano vão ser aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. E o Enem é assunto da entrevista ao vivo com o presidente do INEP, Carlos Moreno. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Presidente, o INEP é a prova mais aguardada pelos estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Faltando praticamente 3 meses para o exame, como estão os preparativos? Bom, essa é uma pergunta importante. Eu acho que os estudantes querem uma resposta em relação a essa sua pergunta, e eu posso dizer que o planejamento do exame está sendo executado dentro do cronograma estabelecido pelo INEP. Isso quer dizer que a prova está pronta, né? Os cadernos de provas já foram montados no ambiente seguro do INEP e as mídias digitais estão prontas para serem enviadas à gráfica, onde será feita a impressão na próxima semana. Eu gostaria de relembrar as datas do exame, ou seja, dia 13 e 20 de novembro, que é a aplicação regular, mas também há uma segunda aplicação para aquilo que a gente chama de pessoas privadas de liberdades, ou seja, o Enem-PPL, que será realizado nos dias 10 e 11 de janeiro. Agora, presidente, a edição deste ano do Enem vai contar com algumas novidades. Primeiramente, em relação ao formato de aplicação das provas, o que muda? Bom, existe 2 formatos de prova, o Enem impresso e o Enem digital. Eles serão realizados no mesmo dia, ou seja, dia 13 e 20 de janeiro, com os mesmos itens e com a mesma tema de redação, né? Acho que isso é importante, né? São versões em formatos diferentes, mas os itens e a redação serão os mesmos. Certo. E seguindo essa tendência aí de digitalização, agora os candidatos vão poder apresentar documentos digitais aos fiscais de sala para identificação. Que documentos serão aceitos e em quais condições? Bom, esse ano, além da relação tradicional de documentos com foto, o INEP incluiu, né, na verdade, os documentos digitais e título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e a RG Digital como documentos válidos. É importante salientar que esses documentos precisam ser apresentados no aplicativo oficial. Não pode ser apresentado o print de telas, nesse caso. Não pode. Tá, joia. Agora, presidente, são cerca de 3.400.000 inscritos para o Enem deste ano.
Qual a sua avaliação sobre a adesão ao exame em relação a edições anteriores? Bom, há um aspecto muito importante para responder a sua pergunta, Gabriela. Eu acho que é importante avaliar o número de concluintes do ensino médio, que são os candidatos potenciais para o exame. No Brasil, esse número gira em torno de 1,9 a 2 milhões de estudantes. E nós temos cerca de 3,4 milhões de inscritos no Enem. Ou seja, há uma excedente, né, em relação ao número de concluintes, que são pessoas que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. E essa quantidade de alunos excedente pode variar de um ano para outro, de acordo com o número de jovens que já ingressaram na educação superior e em relação a alguns aspectos demográficos. Então, para responder a sua pergunta, eu acho muito importante sempre se avaliar o número de inscritos em relação ao número de concluintes no ensino médio. Agora, presidente, no ano passado, muitos candidatos deixaram de comparecer aos locais de prova por conta da Covid-19. Eles tinham aí medo de contaminação. O que está sendo feito sobre isso? Bom, o INEP tem um protocolos para prevenção contra a Covid-19. Por exemplo, a alocação dos estudantes nas salas de realização da prova com distanciamento adequado, né? Nós temos ainda o uso de máscara pelos aplicadores, pelos fiscais, pelos coordenadores, o uso de álcool em gel, e nós além da higienização dos ambientes, né, e dos procedimentos durante a realização da prova. E nós recomendamos que cada participante leve o seu próprio kit de proteção. Tá, joia. Nós estamos conversando sobre o Enem com o presidente do INEP, Carlos Moreno. Presidente, em que casos vai ser feita a reaplicação do exame? Bom, a reaplicação ela não acontece em todos os casos, né? São casos excepcionais, né, que implicam em algum problema operacional e que impeça a realização do exame, né? Por exemplo, algum problema no equipamento ou algum evento externo que prejudique o local de realização da prova. Então, nesses casos, automaticamente o aluno é direcionado para a reaplicação, que, como eu disse, vai ser junto com a aplicação do Enem PPL, ou seja, no dia 10 e 11 de janeiro. Há outros casos, por exemplo, quando há uma infecção, um diagnóstico de infecção, né, com o aluno, do participante, como, por exemplo, a Covid-19. Nesses casos, nós indicamos que o participante não compareça no dia da realização da prova. Então, ele pode entrar no portal do estudante e solicitar a reaplicação, ou seja, ele pode fazer a prova no dia 10 e 11 de janeiro. Ou seja, a recomendação é que nesses casos, como por exemplo da Covid-19, ele não compareça nos dias de prova. Tá certo. Presidente, em relação ao conteúdo das provas, como está o planejamento para as adequações do Enem ao novo ensino médio? Foram definidas mudanças? Então, esse é um trabalho que está sendo, nesse momento, executado pelo INEP, né, junto com o Ministério da Educação. Né, com o novo ensino médio, né, a nova prova, o novo Enem que está sendo desenhado, ele vai ter um aspecto que vai abordar habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular e uma segunda etapa relativa aos itinerários formativos presentes nas DCNs, nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, essa nova prova está sendo desenhada, né, uma nova matriz vai ser publicada ainda esse ano pelo Ministério da Educação, além de aspectos relativos à própria prova, número de itens, o tipo de itens que vai ser aplicado no próximo Enem, que será, isso é muito importante, aplicado no ano de 2024. Então, nós estamos trabalhando com bastante antecedência para que esse novo Enem reflita essas alterações no sistema educacional brasileiro, especificamente de ensino médio. Agora, presidente, a nota do Enem é usada hoje como baliza para muitos programas do governo de acesso ao ensino superior. A gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, destacando em que o resultado do exame pode ser usado. Bom, essa é uma pergunta muito importante, Gabriel, porque o INEP faz um esforço tremendo para realizar essa prova. Os estudantes, por sua vez, dedicam um ano, né, do ensino médio, ou mesmo já tendo concluído, para se preparar para esse exame. E o objetivo é exatamente presente na sua pergunta, é ter acesso à educação superior. E há vários programas já consolidados para permitir que os estudantes acessem à educação superior. Por exemplo, eu cito o FIES, o ProUni, né, e a própria lei de cotas, né? Então, onde 50% das vagas das instituições federais de educação superior podem ser ocupados pelos estudantes
de escolas públicas. Então, essa é uma informação muito importante que eu acho que deve circular pelos professores, pelos diretores, né, exatamente para aumentar o número de estudantes das escolas públicas a participarem do Enem. Né? Há pouco você me perguntou sobre o número de inscritos, a gente espera que todos os concluintes, de fato, façam o Enem, porque é uma oportunidade para a realização de sonhos desses jovens. Né? E tem o SISU também, né? Exatamente. Né? Então, o Enem ancora essas políticas públicas já consolidadas. O SISU é o sistema gerenciado pelo Ministério da Educação que permite o acesso a esses jovens, a esses cursos de educação superior em todo o país. Então, há possibilidade de mobilidade, inclusive no território, Násia. Agora, presidente, o senhor teria algumas dicas para os estudantes que estão se preparando para as provas aí nessa reta final? No site do INEP existem provas, gabaritos, né, de edições anteriores, né? E outra recomendação que eu faria aqui é a leitura do edital do exame. Né? Ali está um conjunto de orientações que precisarão ser observadas pelos estudantes ou pelos participantes para que eles não sejam excluídos do exame. Então, conhecer essas regras é muito importante. Tem algum outro canal que o senhor gostaria de ressaltar, onde os estudantes podem buscar mais ajuda? E até o endereço também do site. Exatamente, é www.gov.br/INEP. Então ali tem todas essas informações que eu estou fazendo referência aqui. Tem outras provas também que eles podem estudar? Exatamente, está tudo lá. Né? Tá, inclusive joia. o edital, né, que eu recomendei a leitura. Tá, joia. Nós acabamos de conversar com o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Carlos Moreno. Presidente, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Násia. Obrigado a todos os ouvintes. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. E uma vida mais saudável começa com a adoção de bons hábitos de alimentação, exercícios e cuidados. Para isso, o Ministério da Saúde tem um portal na internet com dicas e informações de profissionais sobre a importância de hábitos saudáveis. Depois de conviver por cerca de 15 anos com a obesidade e chegar aos 174 quilos, a profissional de marketing e comunicação Glenda Cardoso, que mora em São Paulo, tomou a decisão de mudar de vida. A cirurgia bariátrica foi o início da